E se tudo o que você acreditava sobre realidade não passasse de uma ilusão cuidadosamente pintada? E se cada passo que você dá, cada escolha que faz, já estivesse sendo moldado por forças invisíveis que a ciência tradicional jamais ousou admitir? Imagine por um instante que a física quântica não é apenas uma teoria distante, mas a chave oculta que distorce o tempo, dobra os acontecimentos e revela o que estava escondido de você desde sempre. Porque quando você entrega sua confiança plena ao invisível, algo começa a se mover nas entrelinhas da sua vida. Portas que antes eram apenas paredes se tornam passagens. Coincidências deixam de ser acaso e se transformam em mensagens. E até o silêncio parece carregar segredos que sussurram apenas para quem ousa escutar. É nesse ponto que o estranho se torna inevitável e o impossível apenas o próximo passo. Mas cuidado, confiar no invisível exige mais do que coragem, exige a renúncia daquilo que você chama de certeza. É abandonar a lógica confortável para mergulhar em um abismo onde as regras já não funcionam. Aqui, o que parecia sólido se dissolve, o que era estável oscila, e você descobre que talvez nunca tenha controlado nada, apenas dançado ao ritmo de uma música que ainda não sabia ouvir. E é nessa dança que o paradoxo acontece. Ao abrir mão do controle, você percebe que sempre esteve no centro dele, como se o universo estivesse esperando o seu gesto de rendição para, enfim, revelar o espetáculo oculto que arma atrás das cortinas. Não se trata de mágica, nem de fé cega, mas de uma confiança radical que muda as leis do jogo sem pedir permissão. Agora, a questão não é se você acredita ou não. A pergunta é outra. O que aconteceria com sua vida se você ousasse entregar-se totalmente a essa força invisível sem resistir? O que surgiria das sombras se você desse o salto que tantos temem? Talvez a resposta esteja prestes a ser revelada, mas só a encontrará quem permanecer até o último instante desta jornada. Há momentos em que a vida parece deslizar para além daquilo que conseguimos compreender. Você sente que algo maior, invisível, se move nas sombras, empurrando você para caminhos que jamais planejou. Mas será que esses desvios são acidentes ou seriam sinais de uma inteligência oculta que se comunica em silêncio? O desconforto nasce quando percebe que nada é tão aleatório quanto lhe ensinaram a acreditar. O tempo parece se dobrar quando você se entrega a essa percepção. Um instante comum ganha o peso de um presságio e um gesto simples ecoa, como se tivesse sido programado para mudar tudo. É nesse ponto que o medo começa a se misturar com a curiosidade e você se vê preso a uma pergunta que não cala. Até onde a realidade obedece às suas escolhas e até onde você obedece a algo maior? Talvez seja por isso que confiar na física quântica não é apenas uma questão de conhecimento, mas de rendição. Porque ela não se revela para quem tenta controlá-la, mas para quem ousa se despir da ilusão de domínio. Como olhar para o espelho e ver não apenas o reflexo, mas todos os rostos que você já foi e todos os que ainda poderá ser. E nesse reflexo múltiplo, algo se abre. A sensação de que sua vida não é linear, mas um emaranhado de possibilidades esperando um único gesto para se tornarem reais. A cada pensamento, a cada emoção, você tece um fio invisível que pode atrair tanto milagres quanto abismos. E a questão que se impõe é perturbadora. O que você anda atraindo sem perceber? O coração acelera porque, no fundo, você sabe que já sentiu isso. Aquela coincidência impossível, aquela palavra dita no exato momento em que você precisava ouvi-la, aquele encontro que mudou tudo sem explicação. Você tentou chamar de acaso, mas o acaso não tem tanta precisão. É aí que o mistério se instala e começa a corroer suas certezas. Há uma força que parece rir da lógica, brincar com as leis fixas e criar atalhos impossíveis. Ela não se anuncia, apenas acontece, e quando você tenta racionalizar, ela escorre pelos dedos como areia. Mas se em vez de tentar agarrar, você ousasse simplesmente confiar, será que não descobriria que sempre foi sustentado por essa mesma força? É como estar diante de um precipício e sentir o impulso de saltar, mesmo que tudo em você grite pelo contrário. Porque há algo no salto que não se explica, apenas se vive.
E quem já saltou, sabe. É no vazio que as asas surgem. Você só precisa entregar-se antes que o chão desapareça sob os seus pés. Mas o medo insiste em segurar sua mão. Ele sussurra que confiar é perder o controle, que soltar é perigoso demais. E talvez ele tenha razão. Mas será que não é justamente aí que mora a libertação? Se você nunca largar as correntes, como descobrirá que já não está preso? A física quântica não exige sua obediência. Ela exige sua confiança. Não é sobre acreditar, é sobre render-se ao invisível que já governa seus movimentos sem que você perceba. E nessa rendição, algo estranho acontece. O caos que parecia ameaçador revela-se como a harmonia que sempre sustentou sua existência. E você percebe que não está ouvindo apenas palavras, está ouvindo um chamado antigo, que ecoa através do tempo e desperta algo que dormia dentro de você. Não se trata de aprender algo novo, mas de recordar o que sempre esteve aí, esperando o momento de ser reconhecido. E esse momento talvez seja agora. Você já se perguntou por que certos momentos parecem atravessar sua vida como se viessem de outra dimensão? Não se trata de coincidência, mas de um sinal de que a realidade é mais maleável do que você foi levado a acreditar. Quando você respira fundo e silencia o barulho das explicações fáceis, começa a notar que o universo sussurra em códigos, pequenos fragmentos que escapam ao olhar distraído, mas que revelam um mapa invisível para aqueles que ousam observar. O problema é que observar dói, porque obriga você a admitir que o mundo nunca foi sólido. O que chamamos de realidade é apenas uma versão provisória, moldada pela soma de nossas crenças, medos e desejos. Cada pensamento se projeta como uma semente invisível, criando ramificações que, cedo ou tarde, se materializam diante de nós. Mas a maioria prefere se esconder atrás da ilusão do acaso, porque encarar a própria responsabilidade assusta. E se tudo aquilo que você chama de destino for apenas o reflexo do que pulsa em sua mente? Essa pergunta ecoa como um golpe, porque abre uma ferida que muitos tentam manter fechada. Toth sempre disse que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo externo, mas em dominar os estados internos. Porque o externo é apenas a projeção do interno. Se você ainda enxerga caos, é porque há um espelho rachado dentro de você. Se você ainda sente medo, é porque há uma sombra que você evita encarar. A física quântica não é uma teoria distante, é a prova de que até a matéria obedece ao invisível. E o invisível é você. Mas assumir esse papel exige atravessar camadas de resistência. Quantas vezes você já percebeu que algo em sua vida se repete como um padrão invisível, quase como se estivesse preso em um ciclo? Relacionamentos que se rompem do mesmo modo, portas que se fecham quando parecem prestes a se abrir, oportunidades que desaparecem como fumaça. Isso não é azar, isso é programação. E enquanto você não encarar a matriz interna que a sustenta, continuará girando em círculos, chamando de destino aquilo que é apenas eco. É aqui que o incômodo se intensifica, porque de repente tudo o que você viveu pode ser reinterpretado. E se aquela dor que você julgava injusta fosse apenas a consequência de uma energia que você mesmo alimentou sem perceber? E se as perdas que você sofreu não fossem castigos, mas convites silenciosos para mudar o foco? A mente resiste a esse pensamento, porque preferiria continuar acreditando que é vítima. Mas a verdade, por mais dolorosa, sempre liberta. Quando você entrega sua confiança plena ao invisível, algo começa a se deslocar por dentro. A respiração muda, o corpo responde, e memórias antigas que pareciam enterradas voltam à tona como fantasmas que pedem reconhecimento. Você começa a lembrar de detalhes esquecidos, de sensações guardadas, de sonhos que pareciam apenas imaginação. Mas no fundo, sabe que nada era apenas imaginação. Tudo estava ali, esperando a sua permissão para ganhar forma.
e é nesse instante que o estranho se manifesta. Relógios param sem motivo. Pessoas aparecem exatamente quando você pensava nelas. Palavras que você precisava ouvir ecoam de bocas desconhecidas. Você chama de coincidência para se proteger do desconforto, mas sabe que é mais do que isso. É a prova de que a realidade responde. E quanto mais você confia, mais intenso se torna o diálogo. Mas confiar não é simples. Confiar exige abrir mão da lógica, da pressa e do controle. É suportar o silêncio quando nada parece acontecer. É acreditar no invisível mesmo quando todos ao redor chamam de loucura. E é nesse ponto que a maioria desiste, porque ainda precisa da aprovação externa para acreditar em sua própria experiência. O paradoxo é que o milagre só acontece quando você já não precisa mais dele. É por isso que Toth falava sobre a travessia da sombra, porque antes de acessar a plenitude, você terá que enfrentar o vazio. O vazio de não saber, o vazio de não controlar, o vazio de não ter garantias. E é nesse vazio que muitos enlouquecem, mas também é nele que alguns descobrem que nunca estiveram sozinhos. Há uma inteligência que sustenta cada passo, mesmo quando tudo parece ruir. O segredo é não fugir. A cada camada atravessada, algo se dissolve. A rigidez das crenças, a dureza das defesas, a máscara da certeza. Você começa a se abrir como um campo fértil, e o que antes parecia impossível começa a acontecer sem esforço. Não porque você aprendeu um truque, mas porque finalmente se permitiu confiar no que sempre esteve operando em silêncio. O invisível não precisa ser criado, ele precisa apenas ser lembrado. Você já percebeu como certos pensamentos retornam em sua mente como ecos de algo que não se cala? É como se uma parte invisível de você tentasse chamar atenção para um segredo que você insiste em ignorar. Esses pensamentos não são simples distrações, são sementes quânticas, pulsos vibrando no invisível, aguardando a hora de se tornar realidade. E cada vez que você os repele, eles voltam com mais força, porque nasceram para ser reconhecidos. O desconforto cresce quando você entende que não controla totalmente o que acontece ao seu redor. Mas talvez essa falta de controle não seja um castigo, e sim um convite. Convite para soltar as rédeas que nunca estiveram realmente em suas mãos. O universo não precisa da sua permissão para dançar, mas quando você decide confiar, ele dança com você. É nesse instante que o jogo muda e a sincronicidade deixa de ser exceção para se tornar regra. Toth sempre advertiu que a mente humana, quando fechada, cria prisões invisíveis mais fortes que grilhões de ferro. Você pode estar livre no corpo, mas acorrentado em crenças que moldam sua percepção. A física quântica mostra que a matéria se curva à observação, mas se sua observação estiver contaminada pelo medo, o que você cria senão mais medo? Eis a chave que poucos querem segurar. Aquilo que você teme com intensidade, você atrai com a mesma intensidade. Quantas vezes você já sentiu que algo terrível ia acontecer e pouco depois aconteceu de fato? Não foi premonição, foi criação. Você alimentou uma imagem tão viva, tão carregada de emoção, que o universo não teve escolha senão devolvê-la. Isso é assustador, porque desmonta o papel confortável de vítima e coloca você diante do espelho. A realidade não é apenas algo que lhe acontece, mas algo que você ajuda a construir. E se esse poder fosse usado não para criar abismos, mas milagres, imagine o que seria confiar de tal forma que, mesmo no meio do caos, você escolhesse projetar beleza, abundância, encontros que transformam. A mente duvida, o coração treme, mas a experiência prova. Quando você mantém essa vibração, o mundo começa a responder de modo quase impossível de acreditar. E é aí que os estranhos acontecimentos começam a cercar sua vida. Luzes que piscam no exato momento em que você se conecta a um pensamento profundo. Chamadas inesperadas de pessoas que não viam você há anos, mas que surgem trazendo exatamente a mensagem que precisava. Oportunidades que parecem cair do nada, mas que na verdade sempre estiveram esperando que você abrisse o canal interno para recebê-las.
O estranho nesse ponto não é acaso, é confirmação. Porém, confiar nesse fluxo exige atravessar desertos internos. Você será testado no silêncio, no aparente abandono, na lentidão que corrói a paciência. Porque o universo quer saber se sua confiança é genuína ou apenas interesse mascarado. É no momento em que nada acontece que você prova a força de sua entrega. E quem sustenta esse espaço descobre algo que muda tudo. Até o vazio está cheio de sinais. O paradoxo é que a confiança verdadeira nasce quando você já não precisa de garantias, quando não há promessa de resultado, quando não há certeza de vitória. Você simplesmente confia porque sabe, em algum nível que não se explica, que tudo está sustentado por uma ordem maior. E nesse ponto, o medo perde o poder porque você já não precisa dele para se proteger. E então, sem aviso, algo se abre. Uma sensação de expansão que atravessa o peito, uma clareza repentina que não pode ser descrita em palavras. É como se um véu caísse, revelando que a realidade nunca esteve contra você. Você é que ainda não estava pronto para ver a dança oculta que sempre esteve acontecendo. Essa revelação não vem com fogos de artifício, mas com uma paz silenciosa que transforma para sempre a maneira como você enxerga o mundo. Mas cuidado, uma vez que você experimenta essa percepção, não há como voltar atrás. Você pode tentar ignorar, mas a lembrança do que sentiu não desaparece. Ela continuará sussurrando em seus silêncios, continuará cutucando suas certezas, continuará pedindo que você confie mais um pouco. Porque cada vez que você hesita, a vida lhe mostrará mais provas de que o invisível não é teoria. É a engrenagem que move tudo o que existe. Você já sentiu que algo invisível manipula o ritmo da sua vida, como se fosse uma sinfonia que você apenas escuta, mas não compõe? Às vezes você acredita estar no controle, mas basta um sopro do inesperado para desmoronar todos os seus planos. É nesse instante que a fragilidade humana se revela. Mas e se esse sopro não for uma força contra você, e sim a mão invisível do universo ajustando o compasso da sua jornada? A pergunta incômoda é: até quando você vai lutar contra a música que já está tocando? Há dias em que o silêncio se torna insuportável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Você não sabe explicar, mas sente uma vibração que invade o corpo, uma inquietação que não cessa. É nesses instantes que o universo se aproxima mais, esperando que você perceba. Não são alucinações, não são delírios, são mensagens codificadas que só podem ser lidas quando você confia mais no que sente do que no que vê. Toth dizia que a realidade é como um véu tecido de símbolos. Quem observa apenas a superfície vê tecido comum. Quem ousa atravessar o véu encontra os segredos da criação. Essa travessia, porém, não acontece pela força, mas pela entrega. É o abandono da rigidez da lógica que permite ver além. E ao atravessar você entende. O estranho nunca foi estranho, apenas invisível aos olhos que ainda não aprenderam a enxergar. Mas essa visão cobra um preço. Ela exige que você renuncie às certezas que sustentavam sua identidade. A cada revelação, uma parte de você morre. A cada nova percepção, velhos mundos desmoronam. E é nesse processo que surge o medo, porque a mente resiste à ideia de desaparecer. Mas só quem ousa morrer para si mesmo descobre a vida que nunca termina. O corpo reage a essa transformação. O coração dispara sem motivo aparente. A respiração se torna irregular. Sonhos vívidos atravessam suas noites. São sinais de que sua energia está sendo realocada, de que seu campo interno está se reprogramando. Você chama de ansiedade porque não sabe nomear, mas é a linguagem da travessia. É o universo redesenhando você a partir de dentro. E enquanto tudo isso acontece, pequenas rupturas começam a aparecer em sua rotina. O café derramado que evita que você saia de casa no momento errado. A ligação perdida que abre espaço para um encontro inesperado. O atraso que o leva a conhecer alguém que muda completamente o rumo da sua história.
Você chama de erro, chama de azar. Mas e se cada detalhe for parte de uma precisão invisível que reorganiza a sua vida para alinhar você ao caminho exato? Confiar na física quântica é aceitar essa dança sem lutar. É olhar para o atraso e enxergar proteção. É perceber no silêncio a resposta. É ver no caos uma nova ordem que ainda não se revelou. Mas isso exige coragem, porque o ego grita pedindo explicações e o universo responde com silêncio. O silêncio, porém, é o idioma mais puro do invisível. Quem consegue escutá-lo sem desespero descobre a chave que abre todas as portas. E quando você finalmente escuta, percebe que não está sozinho. Forças que você não vê começam a se mover em sua direção. Pessoas surgem como instrumentos, eventos se alinham como notas de uma melodia, caminhos se abrem onde antes havia muros. A estranheza inicial dá lugar a uma sensação de pertencimento profundo, como se cada passo tivesse sido desenhado desde o princípio. Mas nem todos estão preparados para enxergar. Muitos recuam, preferem voltar à ilusão confortável do acaso. Porque aceitar que o invisível responde é aceitar também que cada pensamento, cada emoção, cada escolha cria ondas que moldam a realidade. E essa consciência pesa. É mais fácil culpar o destino, culpar os outros, culpar o sistema. Difícil é encarar que você é o ponto de origem do que vive. É por isso que confiar plenamente é tão raro. Exige romper com a necessidade de controle, exige encarar as sombras internas, exige suportar o silêncio. Mas os que atravessam essa travessia descobrem algo que muda tudo. Não existe acaso, não existe abandono, não existe vazio. Existe apenas um campo invisível respondendo a cada vibração, esperando apenas que você confie o suficiente para perceber. Você já percebeu que, quando resiste ao invisível, a vida encontra maneiras cada vez mais intensas de chamar sua atenção? É como se a realidade aumentasse o volume dos sinais até que você não consiga mais fingir que não escuta. Um acidente evitado por segundos, uma palavra que ecoa em sua mente, mesmo sem sentido aparente, uma sensação de déjà vu que deixa a pele arrepiada. Esses momentos não são erros no sistema, são convites para que você acorde. O despertar, no entanto, não acontece de forma suave. Ele fere, desmonta, quebra certezas que você acreditava inabaláveis. É nesse abalo que a transformação começa, porque nada novo pode nascer sem que o antigo morra. E talvez seja por isso que confiar plenamente na física quântica pareça tão assustador, porque confiar exige morrer várias vezes, até que a ilusão da morte se revele apenas como passagem. Toth dizia que os portais mais poderosos nunca são visíveis de imediato. Eles aparecem como caos, como dor, como colapso. Mas por trás do colapso há sempre uma reorganização maior. O que parecia fim, na verdade, é reinício. O que parecia perda é liberação. E quando você se rende a esse fluxo, o que antes chamava de tragédia se revela como o maior presente que poderia ter recebido. Mas a mente, acostumada à lógica linear, luta contra essa percepção. Ela exige garantias, exige provas, exige mapas antes da travessia. E o universo responde com silêncio, porque o mapa só aparece depois do primeiro passo. Essa é a lei. Primeiro a confiança, depois a visão. Inverter essa ordem é impossível. Por isso, a maioria permanece parada na beira do abismo, pedindo sinais que nunca virão. E, no entanto, o abismo é o próprio sinal. A vertigem que você sente diante do desconhecido é a prova de que ali existe uma passagem. Mas só atravessa quem aceita que o chão não precisa estar visível. Só atravessa quem entende que as asas não nascem antes do salto, mas durante a queda. Esse é o paradoxo que sustenta todos os milagres. A confiança precede a prova. Você talvez já tenha vivido algo parecido. Um momento em que tudo parecia perdido, mas ao soltar-se, algo inesperado aconteceu e mudou completamente o rumo. No instante da entrega, a vida se abriu em uma direção que jamais poderia ser calculada. Esse instante não foi sorte, foi a resposta ao gesto silencioso da confiança. E cada vez que você ousa repetir esse gesto, o universo repete o milagre. E então,
Lentamente, você começa a perceber que não há nada de estranho nos acontecimentos que se desenrolam. O estranho era acreditar que o mundo era sólido, fixo e imutável. O estranho era pensar que você estava sozinho. O estranho era imaginar que o invisível não existia. Quando a confiança se instala, o que antes parecia impossível torna-se natural, e a vida se revela como um diálogo constante entre você e o infinito. Nesse ponto, até o medo muda de forma. Ele já não é mais inimigo, mas guardião. Ele aponta para os lugares que precisam ser atravessados, para as sombras que precisam ser iluminadas, para os segredos que precisam ser lembrados. O medo deixa de ser prisão e se torna guia. E ao segui-lo, você descobre que atrás dele sempre houve liberdade esperando. E quanto mais você se abre, mais o mundo responde. As paredes se dissolvem, as conexões se multiplicam, as respostas chegam em formas inesperadas. É como se a vida inteira fosse um espelho vivo, refletindo de volta tudo aquilo que você emana. Não há mais espaço para acreditar em acaso. Há apenas espaço para perguntar: o que estou vibrando agora e o que essa vibração está me devolvendo? E nesse instante, talvez o mais perturbador aconteça. Você percebe que nunca foi um observador passivo, mas um coautor silencioso do enredo da sua existência. O invisível não age por você, age com você. Ele não controla a sua vida, ele dança com a sua vibração. E quando você finalmente confia plenamente, essa dança se torna harmonia. Não porque você dominou o universo, mas porque finalmente se permitiu ser parte dele. Talvez você já tenha sentido a estranha sensação de que a realidade não é apenas o que seus olhos mostram, mas também aquilo que seus medos e desejos escondem. Como se cada rua, cada encontro, cada silêncio carregasse um enigma destinado apenas a você. E, no entanto, a maioria passa por esses sinais como quem caminha por um labirinto sem perceber que as paredes respiram. O mistério não está lá fora, está na sua forma de ver. É perturbador pensar que cada pensamento é um sopro lançado no tecido do universo e que esse sopro retorna em formas que você nem sempre reconhece. Você acredita estar cercado por acaso, mas o acaso é apenas a face que o invisível usa quando você ainda não confia. Quanto mais você hesita, mais ele se disfarça. Quanto mais você se entrega, mais ele se revela. O invisível não muda, você é que aprende a enxergá-lo. Todd ensinava que a verdadeira prisão não está no corpo, mas no olhar condicionado. Quando você acredita que só existe uma versão de realidade, você se acorrenta às grades da previsibilidade. Mas a física quântica revela o contrário. Existem múltiplas versões, múltiplos caminhos, múltiplas possibilidades vibrando ao mesmo tempo. O que define qual delas se manifesta não é o acaso, é a sua frequência. E aqui surge a questão que queima por dentro. Qual é a frequência que você está sustentando agora? Se sua mente vibra medo, o mundo responderá com espelhos de medo. Se vibra confiança, portas invisíveis se abrem. A resposta não está no que acontece, mas no que você projeta antes que aconteça. Isso não é filosofia, é a base da dança quântica. Mas reconhecer esse poder não é simples, porque junto com ele vem a responsabilidade. É fácil culpar o destino, difícil é encarar que seus próprios fantasmas moldam o presente. Quantas vezes você chamou de azar aquilo que, no fundo, era apenas reflexo de uma vibração que você mesmo alimentava? Essa pergunta não traz conforto, ela traz desconforto. Mas sem desconforto não existe mudança. A cada instante em que você resiste, algo dentro de você se contorce. A vida insiste em repetir lições, como se tentasse empurrar você para a travessia que ainda não aceitou fazer. Relacionamentos quebram no mesmo ponto, oportunidades escapam no mesmo segundo, dores retornam no mesmo lugar. Não é castigo, é insistência. O universo insiste até que você aprenda. E quando finalmente aprende, não há aviso, não há aplausos, não há troféu. Há silêncio. Um silêncio diferente, carregado de presença, como se o ar ao redor se tornasse mais denso.
Nesse silêncio, você entende sem palavras, lembra sem esforço, reconhece sem ver. É como se todo o universo estivesse apenas esperando que você chegasse a esse ponto para sussurrar. Você nunca esteve errado, apenas não estava pronto para ver. Mas é nesse mesmo ponto que o medo retorna, porque agora você percebe que não há volta. A vida nunca mais será a mesma depois de sentir a resposta do invisível. Você pode tentar negar, mas já não conseguirá acreditar no acaso da mesma forma. Algo foi aberto e não pode ser fechado. E essa percepção é tanto libertadora quanto esmagadora. O coração acelera porque sabe que a travessia não terminou. Há mais camadas para atravessar, mais sombras a iluminar, mais portais a reconhecer. Você ainda está no meio da espiral, ainda sendo puxado para dentro de algo maior do que pode controlar. E é aí que nasce a verdadeira confiança, quando você para de lutar contra a espiral e deixa-se levar. Mas cuidado, quanto mais fundo você vai, mais forte se torna a tentação de desistir. A mente dirá que é loucura, o corpo pedirá descanso, o mundo gritará para você voltar. E ainda assim, algo em você continuará chamando para seguir. Esse algo não é ilusão, é a sua parte mais antiga, mais sábia, mais esquecida, a parte que Toth dizia estar em cada ser humano, esperando ser lembrada. Há noites em que você acorda sem motivo, com o coração acelerado e a sensação de que algo o observa. O quarto é o mesmo, o silêncio é o mesmo, mas há uma presença invisível pairando no ar. Você tenta ignorar, tenta voltar a dormir, mas a mente não se aquieta. Essa inquietação não é aleatória. É como se o universo escolhesse a madrugada para lembrá-lo de que a vida não é tão simples quanto você gostaria de acreditar. Nesse estado, você percebe que o tempo não flui como deveria. Minutos parecem horas, horas parecem instantes. O relógio segue em frente, mas dentro de você algo para. Essa pausa é um portal. Quem ousa atravessar, descobre que não está sozinho, que existe uma inteligência sutil costurando todos os acontecimentos. Mas quem foge do silêncio, volta a dormir acreditando que foi apenas insônia. Toth dizia que a mente humana é como um espelho coberto de poeira. Enquanto não for limpa, só refletirá sombras distorcidas. O que chamamos de medo, às vezes, é apenas a imagem embaçada de algo que ainda não sabemos decifrar. E cada vez que confiamos, um pouco dessa poeira se dissolve. A visão se torna mais nítida e o estranho revela sua verdadeira forma. Mensagem. Mas para ver com clareza, é preciso suportar a confusão. O caminho da confiança não é linear, é feito de curvas, quedas e reviravoltas. Você se sentirá perdido inúmeras vezes. Vai acreditar que está regredindo, quando na verdade está apenas atravessando mais uma camada. É o processo de despir-se de ilusões. E cada ilusão que cai parece, no início, como se fosse a própria pele sendo arrancada. A vida responde a essa entrega com precisão. Pessoas inesperadas cruzam seu caminho. Palavras surgem no momento exato. Coincidências acumulam-se até se tornarem impossíveis de ignorar. O que parecia desordem se revela como uma arquitetura secreta, como se cada detalhe estivesse alinhado desde o início. É nesse instante que a confiança se fortalece, porque você finalmente percebe que não está à deriva. Ainda assim, a mente resiste. Ela tenta sabotar, inventa desculpas, fabrica dúvidas. A mente teme perder o trono que ocupou durante tanto tempo, e você sente a batalha interna. De um lado, a necessidade de controlar, do outro, a força invisível pedindo rendição. É nesse choque que muitos desistem, mas é também nesse choque que alguns renascem. A rendição não significa passividade, significa alinhar-se com a corrente que já flui, em vez de lutar contra ela. É como aprender a nadar. Quem resiste afunda, quem confia flutua. O mesmo acontece com a realidade quântica. Quando você solta, ela o sustenta. Quando insiste em prender-se, ela o afoga. Essa é a lei silenciosa que governa o invisível. E então surge o paradoxo. Quanto mais você solta, mais percebe que nunca esteve solto. Sempre houve uma rede sustentando você. Sempre houve um fio invisível conduzindo seus passos.
O que você chama de salto de fé, o universo chama de retorno. Retorno ao lugar onde você sempre esteve conectado, mas havia esquecido. É nesse momento que você entende que confiar não é criar algo novo, mas lembrar do que sempre existiu. A confiança não abre portais externos, ela abre portais internos. E esses portais mudam a forma como você enxerga tudo ao redor. O mundo continua o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. O olhar se transforma e, com ele, toda a realidade se reorganiza. E a cada reorganização, você sente um chamado ainda mais profundo. Um chamado que não vem de fora, mas das partes de você que estavam adormecidas. Essas partes começam a despertar, pedindo espaço, pedindo voz, pedindo confiança. E você percebe que a jornada não está terminada, está apenas começando. E agora que o silêncio se instala entre uma frase e outra, você começa a perceber que não foi apenas um conteúdo que atravessou seus ouvidos. Foi algo maior, algo que tocou regiões esquecidas do seu ser. O que parecia apenas palavras se transformou em espelho, e nesse reflexo você reconhece não só o que foi dito, mas também o que permaneceu escondido em você. Há marcas invisíveis gravadas no fundo da sua consciência, e elas continuarão vibrando muito depois que a voz cessar. O que você chama de realidade começa a se dissolver em símbolos. Cada detalhe da sua vida, cada dor, cada perda, cada encontro inesperado, parece ganhar novo significado. Nada foi por acaso, nada foi desperdício. Tudo estava costurado em silêncio, esperando apenas que você abrisse os olhos. E agora que eles se abriram, já não há como voltar à cegueira de antes. A sensação é paradoxal. Ao mesmo tempo em que você sente que chegou ao fim de uma jornada, percebe que esse fim é apenas o início de algo maior. É como atravessar uma ponte e descobrir que do outro lado existe não apenas um novo caminho, mas um universo inteiro aguardando. Esse é o eco que não termina, a vibração que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece ter acabado. Cada metáfora, cada imagem evocada ao longo dessa travessia continua viva dentro de você. O vazio que parecia assustador agora soa como espaço fértil. O medo que paralisava agora parece convite. O silêncio que incomodava agora soa como resposta. Nada mudou ao seu redor, mas tudo mudou em você. E essa mudança silenciosa é a semente da transformação. Você se recorda das perguntas que ressoaram no início. Elas ainda não foram respondidas e talvez nunca sejam de forma definitiva. Mas percebe que as respostas não importam tanto quanto a jornada que elas provocaram. O enigma permanece, mas você já não o encara como ameaça, e sim como chama que mantém a sua busca viva. É nesse ponto que a voz de Thoth ecoa como memória antiga. A verdade não é algo que se encontra, mas algo que se desperta. Não está lá fora, mas aqui dentro. Você não foi guiado a buscar certezas, mas a reconhecer a música silenciosa que sempre sustentou os seus passos. Agora, cada gesto, cada olhar, cada pensamento pode ser impregnado dessa nova consciência. E você entende que algo foi tocado, algo foi ativado. Talvez leve dias, talvez leve semanas, mas em algum momento cotidiano, num olhar rápido, num ruído da rua, num instante de pausa, essa lembrança voltará. Ela surgirá sem aviso, como se o próprio universo tivesse guardado um espelho no seu caminho para lembrá-lo de que nada voltou a ser igual. A partir daqui, o convite é silencioso. Permitir que essa vibração não se apague. Permitir que o eco se torne presença, que o invisível se torne guia, que a confiança se torne chão. Não é um fim, é um chamado a viver de outra forma, a enxergar o mundo como aquilo que sempre foi, um diálogo constante entre você e o infinito. E se você sentiu esse chamado, se algo em você foi despertado, não permita que a chama se apague sozinha. Compartilhe essa experiência, deixe que outros também escutem o que você escutou. Cada comentário, cada partilha, cada inscrição aqui não é apenas um gesto digital, é uma forma de expandir essa vibração para além de você, para que mais pessoas se lembrem do que esqueceram.
Porque no final, tudo se resume a uma verdade simples, mas profunda. Aquilo em que você confia plenamente se torna a sua realidade. O invisível sempre esteve aqui, e agora que você o sentiu, a escolha é sua: continuar dormindo ou despertar de vez.